Apocalipse 6, e agora nós veremos a abertura que o Cordeiro faz do segundo, terceiro e quarto selos. Vamos lá então? Apocalipse, capítulo de número 6, de 3 a 8, que são aí, você veja na sua Bíblia, são os três selos que serão abertos após o primeiro ter sido, como nós vimos na quinta-feira passada. Olha, o primeiro selo, vocês se lembram? Veja aí, olha, versículo 1 e 2 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro, que é Cristo, né, o Cordeiro vencedor, aquele que morreu, mas estava de pé na visão de João, então ele morreu e ressuscitou, ele é vencedor, e no capítulo 5 fala da adoração, da glória do Cordeiro. Então ele é o Cordeiro entronizado, é o Senhor que recebeu toda a autoridade. Lembra Jesus falando? Toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. É isso que está acontecendo no capítulo 5. A autoridade está sendo dada ao Cordeiro, que morreu, porém venceu. E então o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes. Lembra dos 4 seres viventes? Um que tinha com asas, que tinha a semelhança de animais, um parecia um leão, o outro um novilho, o outro a águia e o outro um homem. Lembram-se desses 4? Então um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E a ideia é que de dentro do livro que o Cordeiro abriu, lembra o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, dentro do livro que o Cordeiro abriu, saiu um cavalo branco. A ideia é essa mesmo, a visão de João é como se ele saísse de dentro do livro. E eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Nós vimos que esses símbolos, o cavalo branco, lembra que branco está em Apocalipse sempre ligado a algo puro, a algo virtuoso, é santidade, é pureza. Também a ideia de um arco, nós vimos que o arco é uma das armas que Deus no Antigo Testamento carrega nas imagens de Deus no Antigo Testamento. O arco é uma das armas que Deus carrega na mão. Ele tem um arco, as suas flechas, o Senhor atira contra as nações. Então, aqui ele também está com um arco, certo? E tem uma coroa na cabeça, a ideia de ser ele o rei, reinar, governar. E lembre-se que a gente acabou de ver, no capítulo 5, o Cordeiro recebendo o reino, recebendo a adoração. Tanto que diz, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o domínio. E agora logo você vê um cavaleiro com uma coroa, que representa domínio e governo. Então, nós vimos na última quinta, que esse cavalo branco, com o seu cavaleiro, representa um Cristo Jesus que sai para vencer. Tanto que diz aí, ele sai para vencer. Então a ideia de que Cristo ele vence. Como é que Cristo vence após morto e ressuscitado? Como é que ele está vencendo? Através do Evangelho. O reino de Cristo ele prevalece através do Evangelho. Lembra? Olha o que Deus diz no Antigo Testamento, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o Espírito é aquele que inspirou a palavra de Deus, e o Espírito usa o Evangelho, não é isso? Quando a gente prega o Evangelho, o Espírito converte a pessoa que ouve o Evangelho, e o reino de Deus, o reino de Cristo vai aumentando, os súditos vão aumentando, vão se convertendo, vão sendo conquistados pelo Evangelho por meio do Espírito. Então a ideia aqui é essa, é Cristo vencendo, ele sai para vencer depois de ressuscitado. Vocês se lembram? Eu falei isso agora, e para resumir essa parte, que nós vimos na quinta passada, que essa cena aqui, a cena da entronização e do cavalo branco saindo com o cavaleiro para vencer, está resumida na palavra de Jesus aos seus discípulos, depois de ter ele, Jesus, ressuscitado. Lá no final de Mateus ele diz assim, todo poder e autoridade me foi dado. Isso aconteceu no capítulo 5 de Apocalipse. O Cordeiro recebe todo o poder, domínio, como a gente leu aí no final do capítulo 5. E aí Jesus continua, ide, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. A vitória do Cordeiro, eis que eu recebi todo o poder e autoridade me foram dadas. Agora ide pregar o Evangelho, que é o meio pelo qual o reino de Cristo é expandido. E aqui está acontecendo. No capítulo 5 o poder foi dado a ele, a glória e o domínio.
E no início do capítulo 6, o livro é aberto e a primeira imagem, o primeiro ato de Cristo como rei entronizado é enviar esse cavalo branco, o cavaleiro que a ele representam, para sair e vencer. Então essa é a ideia, é o evangelho agora mesmo. Lembra que a gente falou que em Apocalipse não é só sobre o futuro, o escatológico, o dia final. O Apocalipse fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Isso aqui já aconteceu. O cavalo branco, por assim dizer, já saiu e já está percorrendo a terra. Porque quando Cristo foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, ele já enviou os apóstolos a pregar. Então já é o cavalo branco saindo para vencer, o evangelho de Cristo saindo para vencer. Então isso já está acontecendo. Aconteceu logo após a morte e a ressurreição de Cristo e a sua entronização no céu. Ok? Então é o que nós temos aí. Agora vamos ver então os outros 3 selos que logo em seguida são abertos pelo Cordeiro. Olha aí, versículo 3, eu vou ler para vocês até o 8. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este o cavaleiro chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então nós já oramos, vamos passar então, irmãos confiados aí em Cristo, ao nosso estudo. O Cordeiro então está abrindo os selos, é o que ele está fazendo nesse início do capítulo 6. Vamos a uma introdução aqui rapidamente sobre o que nós vimos. O primeiro cavaleiro partiu vitorioso por todo mundo, o cavaleiro montado no cavalo branco. Esse é o ato primeiro de Cristo glorificado. Logo após ser entronizado no capítulo 5, Cristo sai para conquistar o mundo pelo Evangelho. Essa conquista é determinada pelo próprio Cristo. Não no sentido, como é que essa conquista se dá? Não é no sentido de alcançar todas as pessoas do mundo, mas alcançar pessoas de todo o mundo. Essa conquista, ele sai para conquistar os que são dele, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para pertencerem ao reino de Cristo. Então essa conquista não é de todos os homens, certo? É daquele grupo dos cidadãos do reino, a quem Cristo salvou e por eles morreu e ressuscitou. Então ele sai para conquistá-los. Só que aí uma questão, olha que interessante. O que acontece com as pessoas que rejeitarem o Evangelho? O cavalo branco, no seu cavaleiro, é o Evangelho pelo qual Cristo está vencendo. Mas o que acontece com o mundo que rejeita? Aí, os que rejeitam o Evangelho trazem sobre si o quê? Ira de Deus e o seu juízo. É o que Paulo vai falar lá no início lá de Romanos. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade praticada pelos homens. É interessante que em Romanos, você vê, quando Paulo fala isso, a partir do, se eu não me engano, a partir do versículo, deixa eu dar uma olhadinha para não errar aqui na referência, isso mesmo, a partir do versículo 18. Paulo, antes de falar sobre a ira de Deus, que se revela sobre toda a impiedade praticada pelos homens, ele está falando do Evangelho. Ele fala no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque o quê? O poder de Deus para... Então veja, lá em Apocalipse, o cavalo branco com o seu cavaleiro é o Evangelho, certo? E agora você vê os selos que trazem guerra ao mundo, trazem praga ao mundo, peste, e trazem escassez ao mundo. E esses são os juízos de Deus. E aí Romanos, no versículo 18 diz, no capítulo 1, a ira de Deus se revela sobre os que se opõem ao Evangelho.
Então o que está acontecendo em Apocalipse com os selos? Primeiro ato de Cristo, enviar os seus apóstolos para pregar o evangelho, para salvar. Só que nesse processo, há muitos que rejeitam, que resistem. E o que eles atraem sobre si? A ira de Deus. É disso que vai tratar os 3 selos que nós lemos aqui. Sobre a ira de Deus sendo parcialmente, não totalmente, porque ela será ainda revelada totalmente naquele grande dia. Mas parcialmente Deus revela sobre a sua ira sobre o mundo que o nega, que rejeita o seu evangelho. E é disso que está falando esses 3 outros cavalos com seus cavaleiros que saem logo após Cristo abrir o selo. Deu para entender então? Deu para entender? Acompanha, é fácil, né? O evangelho é pregado no primeiro selo, sai, mas aí o mundo rejeita, o mundo mau que jaz no maligno rejeita. O que acontece? Juízo de Deus sobre ele, porque rejeitam a Deus, são hostis a Deus e atraem juízo, como Paulo disse lá em Romanos 1, 18. Mas vamos ver então o primeiro. Então vamos lá. Nós vimos o cavalo branco, não é isso? Nós vimos na quinta passada, né, com seu arco, com a coroa, e sai para vencer, é o evangelho, certo? E agora no segundo selo, nós vemos o cavalo vermelho, né, com o seu cavaleiro. Olha aí, alguém lê para mim 3 e 4, por favor aí. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo serpente dizendo: Vem, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então veja aí, a abertura do segundo selo segue um padrão idêntico do primeiro. Então a ideia é que o cordeiro que tomou o livro, lembra que ele tomou o livro? Lembra quando João viu o livro na mão do que estava sentado no trono? E aí teve uma voz que diz: quem é digno de tomar o livro e desatar-lhes os selos? E aí João chorou, mas aí o ancião colocou a mão nele e disse: não temas, não chores, eis que o cordeiro venceu e ele abrirá o livro. E aí então João vê o cordeiro vai sem nenhuma, como fala? Sem nenhuma cerimônia, porque ele tem toda a autoridade, por isso que não tem cerimônia nenhuma. Ele vai, toma o livro da mão do que está sentado no trono e começa a abrir os selos. Então agora ele também vai abrir esse segundo selo, é o cordeiro que tem autoridade. Quem tem autoridade para abrir? Para fazer as coisas acontecerem? Quem que domina sobre os acontecimentos? É Cristo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Tudo que acontece aqui é debaixo da autoridade dele, por isso que ele está abrindo os selos. Ele que abre, ele que faz acontecer, porque ele tem autoridade, só ele. E aí então ele abre, e quando abriu o segundo selo, João ouviu uma voz do ser vivente, do segundo ser vivente, dizendo: vem. Daí a ideia, né, de que parece que o cavalo sai do livro, porque quando desata esse segundo selo, porque o segundo ser vivente diz: vem, e parece então que o cavalo aparece, saindo ali do selo que foi aberto, e então sai outro cavalo vermelho, e é o seu cavaleiro, e foi-lhe dado, é interessante, né? Jesus tem toda a autoridade, e ele é que dá, foi-lhe dado a esse cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi dado a ele algo. Quem é que deu? Quem tem toda a autoridade para dar. Então é Jesus que está dando, é ele que está abrindo, ele está fazendo tudo, ele governa sobre tudo, ele abre os selos, ele dá autoridade, ele envia. Então é essa a ideia aqui. E aí veja, foi dado a ele o direito, a autoridade de tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Irmão, todos os elementos aqui da visão do segundo selo apontam para uma realidade de morte, guerra, perseguição, violência. O cavalo é vermelho ardente no grego, né? É um vermelho ardente. E o seu cavaleiro recebe autorização para tirar a paz da terra. Veja que é um juízo de Deus. Tá? Eu estava lendo um teólogo, ele disse uma coisa maravilhosa. Paz na terra não é algo natural. Paz na terra só pode haver se Deus der. Veja, paz no mundo não é algo natural. O mundo não tem paz. Se a gente vive aqui ordinariamente em certa paz, é porque Deus restringe, Deus segura o mal. Mas a terra não merece paz. E a paz não é um produto natural da sociedade. O produto natural da sociedade é guerra, é morte. Esse é o produto natural. Porque veja, o mundo jaz no maligno. Como é que ele pode criar paz?
se ele jaz no maligno, se ele está em guerra com Deus. Então, paz não é natural para a gente. Não é coisa que dá para recriar, para criar aqui com a gente aqui. É Deus que dá. Lembra de Jesus, quando ele se coloca depois de ressuscitado entre os discípulos? Eu vos dou a minha paz. Paz seja convosco. É Deus em Cristo que dá paz. Sem Ele não tem paz. Então, eles rejeitaram o evangelho que foi enviado no primeiro selo. Agora eles perdem o direito da paz. E agora cai sobre eles juízo de guerra, de morte, de violência. Porque é isso que o pecado traz. Então Deus está julgando, por isso que Cristo envia, porque Ele está julgando o mundo mal. E aí então, meus irmãos, além disso, veja que o cavaleiro recebe uma grande espada. Essa grande espada, ela é diferente da espada que recebeu o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Melhor, né? Ele recebeu um arco lá. É diferente a espada aqui, porque a espada aqui é uma lança que ele recebe. E é interessante aqui, irmãos, que essa espada aqui simboliza o poder da morte, certo? É o poder da morte que é simbolizado aqui. Então, há duas maneiras pelas quais essa espada que recebe o cavalo aqui, o segundo cavalo, o cavalo vermelho, há duas maneiras de interpretar esse texto. E eu creio, irmãos, que as duas se complementam. Elas não se contradizem, elas se complementam. Qual é que é a primeira maneira de interpretar esse cavalo vermelho com o seu cavaleiro com a espada? A primeira coisa é interpretar o texto de forma mais genérica. E segue a predição de Cristo em Mateus 24. Lembra que eu falei no quinta-feira passada? Que os selos seguem aquela prescrição de Jesus Cristo sobre o que haveria de acontecer? Guerras e terremotos e pestes e fome pelo mundo? É a mesma coisa, o que Jesus disse em Mateus 24 é visto por João nesses símbolos aqui. Então olha o que Jesus diz em Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O cavaleiro com o cavalo vermelho sai com a espada. E Jesus diz, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, porém tudo é o princípio das dores. Então veja, esse cavalo vermelho, ele está cumprindo com essa profecia de Jesus, em Mateus 24. Ele é Jesus julgando o mundo, parcialmente ainda, porque o mundo não é ferido ainda na sua totalidade, parcialmente, através da guerra, da violência, da morte. Ele entrega aos pecadores as suas vontades. Lembra de Romanos? Deus os entregou à disposição deles. Esse é um juízo de Deus. Quando Deus entrega os homens à disposição, à maldade deles. E aí acontece tudo o que acontece, que a gente está vendo. É disso que está falando essa visão. Então essa é a primeira interpretação, é uma questão mais geral. É das guerras que acontecem, que acabam envolvendo nações, povos, sociedades. Então, ou seja, aqui nós podemos ver sinais genéricos de conturbações sociais, e um estado progressivo de violência entre as nações e entre indivíduos, ok? Como decorrência da sua rebelião contra Deus. Eles rejeitaram o evangelho e agora a implicação é violência. São atos de juízo de Deus. Então, como ato de juízo, só resta aos homens agora, que se recusam a crer no evangelho, um estado cada vez mais aprofundado de desespero. Não é o que a gente vive na sociedade hoje? Um estado aprofundado de desespero e uma ausência de paz. É interessante que em Isaías, Deus promete paz, mas os perversos negam e têm a guerra, e têm a falta de paz. Olha o que em Isaías diz, o que Deus diz. Como fruto de seus lábios criei a paz. Então é Deus que dá paz. Para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Isaías 57, 19. Aí no versículo 20, logo em seguida. Mas os perversos são como o mar agitado, ou seja, eles nunca estão em paz. Que não podem se aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo, só sujeira. A sociedade, o mundo é assim. O mundo pagão vive agitado e só sai deles lama e lodo. Só sujeira, é o que eles produzem. E aí veja, para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Então está vendo a ideia?
Eu vos dou uma palavra de paz, mas os perversos rejeitam. Então não haverá paz para eles. Tem tudo a ver com o que Deus está ensinando em Apocalipse, nos sinais. Está tudo a ver. O primeiro cavalo é o Evangelho. O Evangelho é rejeitado por um mundo que jaz no maligno, e logo em seguida vem a falta de paz. Porque o Evangelho é o Evangelho do que mesmo? Da paz. Não é? A Bíblia fala, o Evangelho da paz. Se eles rejeitam o Evangelho da paz, eles terão o que no lugar? Guerra. Então é por isso que logo o cavalo em seguida traz guerra. Mas aqui é uma questão mais genérica. Uma questão das guerras entre nações, sociedades e tudo mais. Agora há uma aplicação mais específica, que tem a ver com a igreja. Porque, veja, enquanto Deus está julgando o mundo, através de guerra, a igreja está sendo provada no meio disso tudo. Porque a igreja participa disso. Não tem jeito de você sair do mundo. Por exemplo, a violência na sociedade, a violência aqui na nossa cidade. Não tem jeito de a gente ficar fora disso. A gente está aqui. E nós somos provados por Deus nessas coisas. Deus usa essas coisas para nos levar mais próximos a Ele. E é disso que também fala esse sinal. Esse sinal também contempla não só o aspecto mais generalizado, mas mais específico, porque tem a ver com a igreja. Esse é o segundo sentido da interpretação. O cavaleiro montado no cavalo vermelho é mais particular e se expressa na sequência de Jesus aí em Mateus 24. Olha o que Jesus diz, ele fala de que haverá guerra, rumores de guerras, e depois ele diz assim, olha como ele continua nessa mesma sequência, lá de Mateus 24. Ele diz assim, aos discípulos, vós sereis então atribulados, a igreja, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Está vendo? Do geral, guerra entre nações e nações, para algo específico. Vocês, igreja, sofrerão também por amor de mim. Essa maldade de guerra, de morte, de assassinato, vocês também experimentarão, mas por causa da fidelidade de vocês a mim. Mas essas coisas também chegarão a vocês. E é impressionante isso, né? Como Cristo, ele é tão verdadeiro que ele não nos isenta da verdade. Ele diz, olha, vocês também vão sofrer. Não por pecados, mas por serem fiéis a mim, o cavalo vermelho também vai alcançar vocês. Então a gente já viu isso nas cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia. Quando Antipas foi morto, a testemunha fiel, a espada alcançou ele, a espada do cavalo vermelho. Alcançou ele também, só que porque ele foi fiel. Então o cavalo vermelho faz os dois trabalhos. Ele serve com a mão de Deus que julga os ímpios, trazendo aos ímpios a falta de paz, porque eles rejeitam a paz. E o cavalo vermelho também prova os fiéis, para ver se diante da morte eles vão negar ou professar a Cristo. Então, Cristo está usando o cavalo para ambas as coisas. Um juízo geral nos ímpios e especificamente para aperfeiçoar a igreja em fé, em fidelidade, fazer a igreja fiel no meio da provação, no meio da perseguição. Essa é a ideia do cavalo vermelho. Mas vamos agora então ao outro selo, ao segundo do nosso estudo, mas na ordem o terceiro. O terceiro é o cavalo preto. E olha aí, vamos ver juntos o que ele diz. Alguém lê para mim o terceiro selo, 5 e 6, por favor. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro servente dizendo, vem. Então vi, eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz que do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Obrigado, Pedro Marcelo. Então veja, irmãos, a peculiaridade do terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, além da cor ser diferente, a cor preta, é o instrumento que ele traz na mão. Ele traz na mão uma balança, diz o texto. E essa balança tem a ver com o assunto, a revelação que essa visão traz do terceiro selo a João, que é a ideia de anunciar preço de mercadorias. Que é a balança. A ideia é que haverá tanta escassez que a medida tem que ser exata. Então o cavaleiro traz uma balança na mão. E aí diz o texto,
E ouvi, versículo 6, e ouvi como que voz, uma como que voz, e aqui, veja que a voz não é a voz de um dos 4 seres viventes. Até agora, Anésio, Bárbara, Rosinha e Esda, até agora, Daniel, meu querido, e Edmila, até agora, a voz é sempre de um ser vivente, que está ali na visão de João diante do trono. São 4 seres viventes, e até agora a voz no ser do selo é um deles. Agora não. Agora a voz veio do meio dos 4 seres. Você se lembra da visão do capítulo 5? Quem é que está no meio? É Cristo. Então a voz é dele. A voz é do Cordeiro. É ele que o Cordeiro está falando. E isso é tão claro. Por quê? Porque ele que está definindo quanto se cobrará. Ele vai dizer, quando o cavalo está saindo com a balança, o cavalo preto com a balança, ele diz assim: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Vocês não danifiquem o vinho e o azeite. Então é uma ordem de quem tem autoridade. Está estabelecendo o preço, quanto será gasto, quanto será pago, o que não será prejudicado. E é interessante como isso aqui é profundo, né? O que Cristo está dizendo aqui para nós, e disse a João, e João aos seus leitores originais, os primeiros, e a nós também, obviamente, é que Cristo é que governa as finanças. Sabe a bolsa? Sabe quem governa, que parece não governável? Sabe quem governa? É Cristo. Ele é que diz: cai tal ação, tal tempestade vai acabar com a safra esperada, e o preço vai diminuir lá. É Ele que faz isso. Porque o texto diz aqui: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e o azeite e o vinho não serão prejudicados. E o cavalo sai, o preto, para obedecer à ordem do Cordeiro. Então veja, o seu trabalho, o seu dinheiro tem que servir a Cristo, porque dependem dele, não depende de você. Você sabe disso, você já passou aperto, você achou que o negócio ia e não foi. E às vezes, quando você achou que não ia, foi. É porque é Cristo que decide. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele é que decide essas coisas. Ele é que decide colocar uma nação sobre escassez ou dar abundância em tempos determinados por Ele, para a glória dele, segundo o plano dele, para provar os homens da terra. Ele faz isso. É por isso que no domingo nós não trabalhamos. Por isso que no domingo nós descansamos. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa profissão, nosso emprego depende dele. É entender isso aqui. Veja que isso aqui redireciona o seu comportamento, ou deveria pelo menos. Você entender que a sua vida e todas as esferas nela estão debaixo da autoridade de Cristo, do Cordeiro, como tudo está. E aí disso está falando. Mas veja lá, vamos entender isso aqui. É evidente então, irmãos, que a abertura do 3º selo anuncia dificuldades de sobrevivência. Por quê? Porque o preço da medida de trigo e das 3 de cevada está de fato muito alto. A gente vai entender isso. Em situação normal, meus irmãos, esse preço aqui que é dado, o denário, ele poderia comprar muito mais do que isso. Alguns teólogos creem que ele poderia comprar 12 a 15 vezes mais do que ele compra. A ideia aqui é que um denário é o salário de um dia de trabalho, a jornada de trabalho. O cara trabalhou um dia, recebe um denário. É o preço do trabalhador comum. Nessa decisão do Cordeiro, nesse contexto, para nós seria como comprar um pão. Você trabalha um dia e compra um pão, um pedaço de pão. O seu trabalho de um dia. Então veja, aqui mostra, isso significa que seria necessário o salário de um dia para comprar ingredientes para um pão. Isso descreve o quê? Um período de fome em que a vida será reduzida ao mínimo necessário. E você vê isso em muitos lugares hoje, onde a comida é escassa. As pessoas passam fome, tem pouco para comer. E é interessante, irmãos, olha só, é interessante que isso, de certa forma, vai tocar também a igreja. Todos esses selos, eles têm uma aplicação mais generalizada e uma aplicação mais específica. Eles vão
vão trazer juízo de Deus sobre o mundo pagão, e o mundo pagão vai ter fome e escassez por causa do pecado, a rejeição de Cristo, que é o pão da vida, mas ao mesmo tempo prova a igreja também. Por quê? Você se lembra? Vão voltar, olha como as cartas das igrejas da Ásia são importantes para entender o contexto de Apocalipse todo, aquelas cartas que a gente viu. Você se lembra lá que a igreja de Esmirna, Jesus diz assim: conheço a tua pobreza, mas você é rico. Está falando de escassez, conheço a tua pobreza. E aqui também está falando de escassez, que os preços estão lá em cima e a pessoa consegue comer pouco. E Jesus diz a Esmirna: conheço a tua pobreza. A ideia lá é que eles estavam sem dinheiro por fidelidade também. Assim como no segundo cavalo, alguns estavam morrendo por fidelidade, recebendo a espada por fidelidade. Alguns estavam passando por escassez por fidelidade também. Você lembra que em Tiatira tinha a tal de Jezabel, que a gente viu. Ela era provavelmente a dona de um dos sindicatos mais importantes em Tiatira. Ela começou a seduzir as pessoas da igreja a participarem dos sindicatos e da idolatria promovida lá para poder ganhar mais. E se eu não participasse? Você ia ganhar menos. E aí você ia comer menos. Então tem a ver. Então veja, pode não ser para nós uma realidade aqui, mas em muitos países que são de governo que persegue cristãos é uma realidade. Estão vivendo hoje isso aí. Comem menos por amor a Cristo. Ganham menos por amor a Cristo. Então Jesus disse: olha, ao mesmo tempo que esse cavaleiro sai para julgar a terra, como juízo sobre os pecadores, ao mesmo tempo prova a igreja também. Assim como o segundo cavalo, o da espada. Está dando para entender isso aí? E aí tem uma parte que fala assim: não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho eram comidas dos ricos. Os pobres não podiam comprar azeite e vinho. A ideia aqui é o que acontece hoje também, a injustiça hoje. Alguns poucos têm muito e outros muitos têm pouco. É claro que a resposta para isso não é a militância como a gente vê. A resposta para isso é o Evangelho. É pela rejeição do Evangelho que nós nos encontramos como encontramos, que há injustiça, que há desigualdade em termos. Por quê? Lembra que o Evangelho diz para nós dividirmos o que é nosso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós devemos repartir o que é nosso. Então o Evangelho é a resposta. Porque veja, os promotores da igualdade, eles nunca são iguais aos demais. Você já viu isso, você já sabe disso. As pessoas que defendem o pobre são como Judas, eles pegam o dinheiro que dão a eles para ajudar os pobres e colocam dentro da bolsa dele mesmo. Você já viu a pessoa defendendo lá os pobres com o iPhone. Você já viu a pessoa defendendo a repartição de bens iguais enquanto ele mora numa mansão. Você já viu isso. Você está cansado de ver. Então essa não é a resposta. A resposta é o Evangelho. A resposta é Cristo. Sempre haverão os pobres. Quem disse isso? Jesus. Os pobres vocês sempre terão convosco. Ele falou isso na Bíblia. Só que a ideia é que nós devemos, como cristãos, minimizar a desigualdade dentro daquilo que Deus tem permitido, repartindo o que é nosso, ajudando o necessitado. Essa é a resposta. Mas que há desigualdade, há. Fato. Que há alguns que têm mais e outros que têm menos, com certeza. E isso Jesus falou que seria assim também. Como juízo também da parte dele. Alguns terão muitos, outros menos. Os que têm muitos tirarão muito de outros. E não quer dizer que isso sempre aconteça, né, gente? Mas acontece também. Há muita gente que fica rico por trabalho justo. E há muita gente que fica rico por exploração. As duas coisas acontecem. Isso faz parte da realidade. E você vê que Cristo, a palavra de Deus é bem precisa, e Cristo estabeleceu que fosse assim como juízo. Mas vamos lá. O quarto selo. Então, o primeiro selo, espada, guerra, violência, assassinato, homens contra homens, nações contra as nações. Isso tudo também com a igreja no meio disso sendo provada, por amor a Cristo. Segundo cavalo preto, escassez, desigualdade social, opressão,
a fome, tudo isso acontecendo. E a igreja também sendo provada nisso por meio de fidelidade também, né? Certo? Eu estava até falando com o irmão esses dias, falando assim, às vezes Deus está te provando quando te dá um emprego, uma proposta de emprego muito alta, com um salário muito alto, mas que vai colocar em risco a sua vida cristã e tudo mais. Ele quer que você ganhe menos. Ele quer que você coma não tão bem como você comeria. Ele quer que você vista não tão bem como você se vestiria. Quando ele está te provando por um emprego que está dando dinheiro, mas vai tirar muitas coisas de você. Então lembre-se disso, às vezes nós vamos comer não tão bem, vamos vestir não tão bem, vamos passear menos, vamos ter menos dinheiro, vai ser mais apertada a vida. Mas se estamos com Cristo é o que importa, porque nós estamos sendo provados nessas coisas. Tá? Como diz aí. Agora o último cavalo por hoje, que é o cavalo, esse cavalo ele tem um amarelado esverdeado, porque a ideia é a cor de um defunto, porque o cavaleiro é a morte. Então por isso que a cor dele, do cavalo, olha aí, o quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo. A palavra grega é um amarelo esverdeado, é mais esverdeado, tá? E o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo, novamente, e foi lhes dada, sempre assim, e foi lhes dada. E todos os selos, todo cavalo e todo cavaleiro recebe do Senhor uma ordem ou uma autoridade. No segundo selo, foi-lhe dada a autoridade de tirar a vida dos homens. No terceiro selo, a ordem do cordeiro, será cobrado, portanto, isso. Não vai danificar, então, ou seja, está dando ordens. E aqui foi-lhe dado de novo. Então veja que o cordeiro administra todas as coisas que acontecem no mundo. Essa é a ideia, a soberania de Cristo. E lembra, até as coisas más. Você precisa entender isso. Não só as coisas boas. As coisas más também estão sob o governo de Cristo. É o que disse Deus em Isaías 45. Eu crio o mal. Eu crio o mal. O mal lá não é o mal moral, o mal pecado. Porque a gente sabe que o pecado nasce e vem do coração do homem. Jesus diz isso. Mas o mal lá é o mal de calamidade. Eu crio o mal e crio a paz. É o contraste, mal e paz. Qual que é o contraste da paz? É a guerra. Então é o mal de guerra. Eu crio o mal, eu crio a paz. Eu crio a luz, eu crio as trevas. Eu faço todas essas coisas porque eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Então quem é que administra as coisas más que acontecem? Cristo. E as boas? Cristo. Tudo é Ele. Tudo é Ele que faz. Ora para juízo, ora para salvar. A gente tem visto esse Apocalipse. As obras de Deus são obras de salvação e obras de condenação. É o que Ele faz. Salva, condena. Salva, condena. E é assim que está vendo os cavalos aqui. São juízo, mas também servem de bênção para o povo, do povo de Deus, à medida que vai aperfeiçoando, vai provando o povo de Deus e capacitado por Deus, esse povo reage com fé, com fidelidade, com coragem. Então a ideia é que esses cavalos fazem ambas as coisas. São instrumentos de Deus para ambas as coisas, os cavalos e os cavaleiros. Então veja aí, a cor é esverdeada, né? E ele representa a morte nas suas diversas formas. Então veja aí, a cor dele é esverdeada, o cavaleiro chama morte e o inferno vem junto com ele. E o inferno segue. A palavra inferno aqui no grego é Hades. Tem lá no credo apostólico. Desceu ao Hades. Não tem lá? Desceu ao Hades. A palavra Hades, ela pode ser traduzida por inferno como é aqui. Mas ela também pode ser traduzida como sepultura, que é o lugar dos mortos. É nessa perspectiva que a gente tem que entender o credo apostólico. Quando fala que Jesus desceu ao Hades. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Ou seja, a sepultura. Ao estado dos mortos. Esteve morto durante 3 dias. Ressuscitou. Aí está falando lá o credo apostólico. Aqui, a ideia de inferno, Hades, é sepultura. A morte vem por meio de espada, peste, fome e feras da terra. E a sepultura segue. A sepultura segue a morte. Essa é a ideia. Não o inferno aqui como local de condenação. Existe o inferno, local de condenação, onde será lançado lá o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não creram em Jesus Cristo.
Mas aqui a ideia não é essa, a ideia é de sepultura, é o lugar onde se enterra as pessoas. Então a morte vai, o cavaleiro, e a sepultura vai atrás, certo? Porque ele vai dizimar a 1/4 da terra. Veja que o juízo não é geral, o juízo é parcial. Diz aí, né? Deu autoridade a ele para que a 4ª parte da terra fosse morta a espada, pela fome, pela mortandade é a peste, né? A praga, e por meio das feras da terra. Eu estava lendo um comentário que diz que na época, no primeiro século, as investidas romanas do Império Romano, muitas das investidas romanas, em termos de guerra e conquista de território, eram impedidas por mortandade, por pragas e pestes. Eles estavam bem, mas aí uma praga assolava o exército, eles tinham que recuar. Então era a maneira também de Deus julgar aqueles impérios por meio desse cavalo que impunha a mortandade, impunha a peste, mostrando que o homem não é poderoso. Eu e você não podemos fazer o que a gente quer. Às vezes a gente acha que, vou fazer acontecer, né? Aí vem uma doença, uma enfermidade, e aí pronto, acabou tudo. Então, como nós somos passageiros, né? E orgulhosos, né? Nós achamos que vai acontecer, como diz Tiago, né? Faremos isso e aquilo, tal. Aí ele diz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não só faremos isso, como aquilo, se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, você não fará e eu nada. Basta Ele tirar a mão dele protetora e a coisa vai e complica. Então saiba disso, nossa vida depende do Senhor. E nós temos que ser gratos ao Senhor porque Ele nos trouxe até aqui. Com tantos males, com tantos cavalos que têm saído pela terra, nós estamos aqui. Como o Senhor é bondoso conosco. E muitas vezes nós somos ingratos com Ele. Então lembre-se disso, pense nisso. É o Senhor que governa essas coisas. E aí diz que o inferno estava seguindo, a sepultura o estava seguindo. E é interessante, né? Porque você lembra que em Apocalipse 1,18, olha só o que está lá em Apocalipse 1,18. Olha aí. Olha lá. Alguém leia aí, por favor. 1,18. É Jesus falando aí. O cavaleiro, o cavalo esverdeado, é a morte. E o que segue o cavaleiro? O inferno. E quem tem a chave? Cristo. Então quem que governa sobre a morte? Cristo. E quem é que decide se os homens vão para a sepultura e vão se levantar dela? Cristo. Lembra de Lázaro? Lázaro, que morreu? Vem para fora, Lázaro. E saiu o que houvera morrido depois há 4 dias. Porque Jesus tem a chave da morte e da sepultura. É por isso que quando nós fomos sepultados, quando Jesus vier e com a sua palavra, a sua palavra de ordem, nos der a ordenança de sairmos, nós sairemos. Porque Ele tem a chave da sepultura e da morte também. Ele manda na sepultura e na morte. É por isso que quando um parente nosso morre, um irmão na fé morre, nós sabemos que chegou a hora. Que Cristo aqui está chamando. Porque Ele tem a chave. Ele está abrindo a chave para que a pessoa entre. Ele que faz isso. Como a Bíblia diz. Então esse é consolo para nós. Segurança para nós de fato. E aí diz, foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Isso tem muito a ver, esse cavalo, esse 4º cavalo, cavalo esverdeado ou amarelo, com o que Ezequiel fala, né? Diz assim Ezequiel, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, ele vai julgar a Israel, né? Israel está em pecado, ele vai julgar. Deus vai julgá-lo. Quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quais são? Diz Deus. A espada, a fome, as bestas feras e a peste. Os mesmos 4 instrumentos com os quais o cavalo amarelo fere a terra. Só que aqui em Ezequiel é contra Jerusalém. Contra o povo de Deus que está em pecado. Aí Deus vai julgar o povo dele. Mas agora aqui em Apocalipse é mais generalizado. Embora não seja a terra toda, é a 4ª parte da terra. Então não é só gente na igreja que está em pecado.
E lembra, né? Lembra de Jezabel em Tiatira? Lembra? Eu já dei chance a ela de se arrepender. Eis que a prostrarei de cama. Que é a ideia de enfermidade. Que é o cavalo verde saindo para cumprir a vontade de Deus. Lembra de Herodes? Atos 12? Que Herodes não deu glória a Deus e foi comido de verme. Cavalo amarelo, cumprindo o juízo de Deus. Dentro da igreja, quando há na igreja os que não creem, e fora dela também. Então, você vê a obra de Cristo sendo feita. Vamos terminar então. Eu vou consertar uma confusão que eu fiz aqui. Eu vou retificar, né? Lembra que eu falei na hora que eu estava falando, eu falei assim, será que é isso mesmo? Lembra que eu falei da espada, do arco, lembra? Que eu falei do arco, da espada? Na hora eu vi que eu confundi. O primeiro cavaleiro que sai com arco, né? Que é Cristo e tudo mais. Aí o segundo cavaleiro é que sai com a espada, não é? Certo? É isso mesmo. E agora esse aqui também mata, esse cavaleiro com cavalo esverdeado, mata também pela espada, que é uma das pragas pelo qual ele mata, certo? Essa espada é que é a lança, que é diferente da espada do segundo cavaleiro. Só para deixar claro agora, tá? Então, corrigindo isso aí. Essa espada aqui é um tipo de espada diferente. É como se fosse uma lança e não uma espada, tá? Então, há uma diferença aqui. E é interessante também que ele mata pela fome. No cavalo preto, com o cavaleiro que tem a balança, tem escassez, mas não fala de fome necessariamente. Mas leva, né? Obviamente, né? Escassez leva a fome. Mas aqui fala de fome, a ideia da intensidade do juízo aumenta. Essa é a ideia. A espada que era menor no segundo cavaleiro, fica maior no quarto. É uma lança. E a escassez tem nome agora. Fome. Então parece que o juízo se intensifica nesse quarto cavaleiro chamado morte. Tá? Vou terminar então. O que a gente aprende aqui? Conclusão. Eu coloquei 3 coisas que a gente pode aprender desses 3 selos, né? O segundo, o terceiro e o quarto que foram abertos por Cristo. Guerra, escassez e morte. O que a gente aprende? Primeiro, é que o Senhor Jesus está no controle das calamidades. A gente fica assustado com calamidade, mas nós crentes devemos olhar para Cristo, para nós não nos desesperarmos nem nos apavorarmos, e enfrentarmos calamidades confiantes de que o nosso Senhor que nos ama é que está operando isso com santos propósitos, julgando os ímpios e nos querendo aproximar mais dele. Porque não é verdade? Muitas vezes Deus pode nos aproximar dele através de calamidades. Você é um crente, mas você está vivendo uma vida fria espiritual. Você tem dinheiro, você tem saúde, você passeia, você come bem, você tem se esquecido do Senhor. E aí, como um pai amado, ele te disciplina. Ele vai usar a vara dele. E a vara dele pode ser uma calamidade que ele alcance, para que você caia em si, para que você volte àquilo que é prioritário, aquilo do qual depende a sua vida. Então Deus tem as suas maneiras de tratar, misteriosas, mas Ele faz para o nosso bem, mesmo se valendo de calamidades. Então lembre-se disso, o Senhor Jesus está no controle das calamidades. Lembra da Covid? Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com a sociedade é o medo, é o pânico. A gente viu isso na época da Covid. Era gente quase que matando outra pessoa por conta de máscara, por conta de... Nós temos que ter confiança no meio disso tudo. Nós somos o povo de Deus que tem que ter calma nessa hora. Se morrermos, estaremos com Cristo. Paulo diz, partir para mim é lucro. Então por que eu vou brigar com alguém? Se alguém tossir perto de mim, eu lembro, se alguém tossia perto de mim, ok. Você acha que Cristo não está sob o controle disso?
Desde a bactéria menor que existe, até o maior governante, é Cristo que controla. E as pessoas ficavam com medo. Não, sabe, a pessoa estava lá, não podia... Pessoas mesmo, né, que não puderam ver seus pais, seus parentes que morreram. Mesmo querendo se expor, não podiam. Veja, nós somos um povo diferente. Claro, irmãos, não estou falando de falta de prudência aqui, mas medo e pânico, jamais. Medo e pânico, jamais. Porque se nós estamos guardados na vida e na morte. Quantos evangelistas, né, na época quando a lepra não era tão conhecida hoje se sabe, né, que a hanseníase, ela não passa por qualquer contato pequeno que tem com a pessoa, né? Para você contrair, né, hanseníase, você tem que viver muito tempo com a pessoa que tem lepra e viver muito próximo dela. Não é coisa que você encostou. Mas antigamente não sabia disso. A pessoa, então por isso os leprosos sempre longe. Quantas pessoas crentes que foram pregar o evangelho a leprosos? Com risco, sabendo que poderiam, como eles imaginavam na época, poderiam contrair a lepra, mas foram. E nós... Isso não tem a ver conosco. Nós somos chamados a termos coragem, a amar nossos irmãos e não a ter medo da vida, porque Cristo está no controle, até das calamidades. Até das calamidades. Não tenha medo. O seu Rei Salvador controla doenças, pestes, epidemias, pandemias. Ele está no controle. E se Ele nos chamar por meio de algo assim, é Ele que nos está chamando. E nós temos vida, ainda que morramos, nós viveremos. No fechar dos olhos aqui, abriremos a presença de Cristo. Então criamos. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Então Cristo está sob o controle de toda e qualquer calamidade. Ele que abre os selos, Ele que envia os cavalos com seus cavaleiros. Segunda coisa, o mundo é merecedor da ira e do juízo de Deus. O mundo é merecedor da ira e do juízo de Deus. Essa mensagem não é popular. Não é popular, mas é a verdade. O mundo é merecedor como nós somos também, nós estamos nisso também. Pela graça nós não receberemos. Só pela graça, mas merecedores nós somos. Então, nada desse negócio de a humanidade é boa. Não. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade praticada pelos homens. E haja impiedade, irmãos. Se nós que somos crentes imagina. Se eu e você que frequentamos a igreja, que estamos aqui, alguns aqui nasceram na igreja, já há muita iniquidade. Então, saibam disso. A ira de Deus se revela contra o mundo que merece o juízo dele. As pessoas não são boas. Eu e você não somos bons por natureza. Somos nascidos em pecado, inimigos de Deus, hostis a Deus. Hostis a Deus. Nós nascemos hostis a Deus, inimigo dele. Se nós pudéssemos o destruir, se nós tivéssemos como fazer, nós o faríamos. Só pela graça, somente pela graça, é que Ele nos aproximou dele por meio de Cristo e nos fez filhos. Do contrário, nós somos inimigos e merecemos a ira de Deus. Volto a dizer, essa não é uma mensagem popular. As pessoas não vão gostar de você quando você dizer algo assim. Não vão, de forma nenhuma. Mas é verdade. E Apocalipse tem muito disso. Apocalipse chama a igreja a sofrer por esse testemunho. Porque Apocalipse fala disso, de mártir, de martírio, de gente que está morrendo por amor a Cristo. Isso acontece por levar ao mundo uma mensagem que não é popular. Que as pessoas vão olhar para você e não vão gostar de você. É isso que nós somos chamados. É a isso que nós somos chamados. Nós temos que acordar para isso, segundo a graça do bom Deus. Temos que ser mais corajosos. Agradar mais a Deus e menos os homens. Buscando o bem dos homens, falando a verdade a eles. Mesmo que eles se voltem contra nós. Apocalipse foi escrito para nós para isso. Não é só para informar a gente e a gente achar bonito os mártires, não.
É para sermos a semelhança deles. Por fim, os juízos parciais derramados sobre o mundo também servem para santificar e fortalecer os crentes. Nós vimos isso, né? Cada cavalo com seu cavaleiro tinha uma aplicação mais generalizada, mas também tinha a ver algo com a igreja. Provava a igreja. Né? O cavalo da guerra, o cavalo da morte, dos assassinados, muitos crentes estão sendo assassinados hoje pelo testemunho de Cristo. O cavalo da escassez, muitos crentes estão deixando de comer, estão deixando de ganhar mais por fidelidade a Cristo, por serem fiéis a Cristo. E muitos crentes estão passando por enfermidades, porque não tem, em muito lugar, tinham que viver segundo o mundo para ter regalias de um plano de saúde, mas não se dão a mentira, não se dão a corrupção, e aí estão mais expostos à peste, à enfermidade, à falta de recursos, mas porque foram fiéis a Deus. Isso pode estar, de certa forma, longe de nós. O princípio não está, não. Todos nós somos provados, ora mais, ora menos. Mas isso acontece em muitos lugares, onde crentes têm escassez de qualidade de vida, porque decidiram ser fiéis a Cristo. Então, lembremos disso, né? Esse princípio fique para nós. O que nos importa é ser fiel a Cristo, aquele que governa sobre tudo, sobre todo tipo de calamidade. É Ele que estabelece o juízo e faz isso para conosco, para nos aperfeiçoar e santificar. Então, que Deus nos abençoe no que nós aprendemos aqui nesta noite, né? Sobre esses selos que Cristo abriu e tem feito com que eles sejam executados. Deus abençoe. Amém, irmãos.